Nesse vídeo eu vou falar para você sobre todos os materiais, todas as substâncias que podem ser utilizadas para o preenchimento peniano, com o objetivo de aumentar o pênis sem precisar de uma cirurgia. E vou te falar também sobre as características de cada um deles, para que você possa conhecer melhor e até escolher qual mais indicado para você. Então, continue assistindo esse vídeo. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Então nós vamos conversar aí sobre os materiais, as substâncias que são utilizadas nesse procedimento que é tão comum hoje em dia, de aumentar o pênis através de um preenchimento peniano. Antes, eu quero falar para você se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre ser avisado quando um novo vídeo for lançado e curtir esse vídeo para ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Bom, quais são então as substâncias que podem ser utilizadas nesse procedimento? Para facilitar, vamos dividir as substâncias, que são várias, em alguns grupos, tá? Tem as substâncias que são absorvíveis, as substâncias que são semipermanentes e as substâncias que são permanentes ou definitivas, tá? Vamos começar pelas absorvíveis, tá? A gente tem nessa categoria, basicamente, um preenchedor, um material que é simplesmente um preenchedor, que é o ácido hialurônico. Quais são as características do ácido hialurônico? Ele é um material biocompatível e biodegradável. O que significa isso? Ele não reage com o nosso corpo, ele vai sendo absorvido pelo corpo, é uma substância presente naturalmente no corpo e vai sendo absorvida lentamente. Tanto nosso próprio ácido hialurônico, como o que é injetado de maneira exógena, né, que é colocado lá, vai sendo reabsorvido. Esse material, então, ácido hialurônico, ele tem um único objetivo, um objetivo simples e único de volumizar. Ele é um volumizador, um preenchedor de categoria simples, ou seja, ele não tem um outro objetivo junto do apenas aumento de volume. Quais são as características dele? Existem diversos tipos de ácido hialurônico. Ele pode ser mais ou menos denso, ele pode ter cross-link, enfim, tem várias configurações, várias características específicas de marcas e de produtos que vão conferir uma durabilidade maior, ou seja, uma resistência maior àquela degradação pelo corpo e também uma consistência um pouco diferente entre um material e outro. Então, dependendo do local que você vai utilizar, do seu objetivo, você pode escolher um material mais ou menos denso, mais ou menos durável. Tá? Aqui na nossa região, na região peniana, a gente tenta sempre utilizar materiais que têm uma durabilidade maior e uma consistência mais firme, mas lembrando que o ácido hialurônico é um preenchedor, que ele atrai água, né? Ele puxa água para dar o seu volume, então ele tem uma consistência interessante, uma consistência boa, mas ele não é dos materiais mais consistentes que podem ser utilizados. A sua grande vantagem é que ele é facilmente reversível. Existe uma substância que é a hialuronidase, que ao aplicar você reabsorve rapidamente aquele produto, tá? Então você consegue tirar ele rapidamente e após o seu prazo de duração, de durabilidade, ele tende a ir a zero, ele vai a zero, ou seja, você volta ao estado original totalmente. Então isso é muito interessante para algumas pessoas que querem apenas ver como é que fica, mas às vezes não vão querer continuar fazendo e mantendo aquele resultado por toda a vida. Já quanto aos riscos, esse material não tem nenhum risco em específico, ou seja, alguns materiais que a gente vai falar mais à frente possuem alguns riscos, são até alguns mais contraindicados atualmente. Já o ácido hialurônico não, ele é muito utilizado na medicina e não possui nenhum risco específico do material, os riscos são do procedimento, como a gente já discutiu em vídeos a respeito dos riscos de lesão vascular, complicações vasculares, infecção, como em qualquer material, não é específico desse material. Vamos agora para a segunda categoria, que é a categoria dos semipermanentes, tá? O que são esses semipermanentes? A gente tem basicamente três bioestimuladores, tá? Bioestimuladores de colágeno, ou seja, são produtos que têm mais do que a função apenas de preencher, tá? De dar o volume, de preencher, mas eles também causam um estímulo do corpo, estimulam células que são formadoras de colágeno e esse material, esse colágeno, vai preencher o espaço por onde foi aplicado o preenchimento. E como vocês vão ver a seguir, isso tem algumas características, algumas vantagens. Então, quais são as características desses três componentes aí da categoria dos semipermanentes?
Também os três são materiais biocompatíveis e biodegradáveis. Então muita gente pensa que só o ácido hialurônico é biocompatível e biodegradável. Não. Esses três que a gente falou a seguir, o hidroxiapatita de cálcio, ácido polilático e a policaprolactona também são. Ou seja, eles são lentamente digeridos pelo corpo, são reabsorvidos, eles são compatíveis, eles não causam uma reação no nosso corpo, não vão ser extruídos do corpo, né? O corpo não vai rejeitar esse material, mas eles têm outras funções, eles além de dar o volume, eles causam um estímulo à produção do colágeno. Isso dá uma característica muito importante para esses produtos, tá? Isso vai conferir a eles uma durabilidade maior, por promover uma resistência maior à degradação natural do corpo, tá? O tecido que vai ser degradado, a perda de colágeno que a gente tem naturalmente no corpo, nessa região ela vai ser mais lenta, porque vai estar estimulando a formação de um novo colágeno. Além disso, a consistência do preenchimento tende a ficar muito mais firme do que a do ácido hialurônico. Isso porque o colágeno é o que dá sustentação à nossa pele, aos nossos tecidos e à pele. Então, uma pele que tem mais colágeno embaixo dela tende a ficar mais firme, tem características mais jovens, né? São características melhores, por isso que se fala tanto em rejuvenescimento, até rejuvenescimento íntimo, tá? Porque o colágeno é extremamente importante para isso. O ácido hialurônico faz apenas a volumização, e esses três fazem a produção do colágeno além do volume, em especial a policaprolactona, que é a que tem maior característica de volumizar e bioestimular o colágeno. Com isso, a durabilidade passa dos 2 anos, tá? E a consistência fica mais firme. Apesar disso, os três também são totalmente reabsorvíveis quanto ao produto. O que foi injetado ali vai ser reabsorvido totalmente. Existem também substâncias que podem ser aplicadas para acelerar a sua reabsorção, para retirar aquele material. Mas então por que eles são considerados semipermanentes? Porque o colágeno que eles produziram não vai ser perdido, não vai ser perdido ao final do tempo de ação do produto, tá? Então, eles têm um passo além do ácido hialurônico, eles podem ser reabsorvidos, estimulada essa reabsorção, vão ser reabsorvidos totalmente quanto ao produto, mas o colágeno vai ficar ali por muitos anos, e essa é uma grande vantagem. Já quanto aos riscos, assim como o ácido hialurônico, ele não possui nenhum risco específico dos materiais. Os riscos são do procedimento, como a gente falou antes, risco de infecção, complicações vasculares, como em qualquer preenchimento, tá? Mas não nenhum risco específico desses três materiais. Todos são biocompatíveis, biodegradáveis e bem aceitos no nosso corpo, por isso que eles são utilizados na dermatologia, na cirurgia plástica, no rosto, em regiões também igualmente importantes do nosso corpo. E por último, temos a categoria dos permanentes, né, os preenchedores definitivos, tá? Aqui a gente tem dois que são os mais famosos, tá? Que é o PMMA, polimetilmetacrilato, que é mais conhecido como PMMA, ou até o silicone, tá? No silicone não é a prótese de silicone, que a gente está acostumado que é algo extremamente seguro, mas o silicone líquido, né, como um preenchedor, tá? Não podemos confundir uma coisa com a outra. Esses dois materiais são definitivos, são permanentes, eles não são absorvidos pelo nosso corpo, e eles têm algumas características que são muito diferentes dos que a gente falou até agora, dos materiais absorvíveis ou semipermanentes. Por esse motivo, hoje em dia não é recomendado o seu uso. Tá? Aqui no Brasil, cada vez se usa menos ou praticamente não se usa mais esse tipo de produto por conta de alguns riscos que vocês vão ver no final. Mas quais são então as características desses materiais? Eles são preenchedores, o PMMA ele também estimula a produção de colágeno, porém eles são preenchedores mais densos que têm que ser realmente aplicados em uma região mais profunda. E eles têm uma característica de causar uma inflamação maior no corpo, eles causam uma reação maior do organismo, eles sofrem essa ação às vezes ao longo de todo o tempo de duração, então é frequente pacientes desenvolverem nodulações ou granulomas até tardios, e eles têm um risco de infecção maior e têm um risco de deslocamento, tá? Por algum motivo, esses produtos acabam saindo do lugar, às vezes depois de muitos anos, se deslocando, saindo do lugar,
descendo para outras regiões, tá? E causando deformidades. Quanto à durabilidade, né, eles são permanentes, a consistência deles é bastante firme, são bastante consistentes, porém, por esses riscos que eles apresentam, por muitas complicações que acabam acontecendo, o seu uso acaba não compensando, não vale a pena correr esse risco, principalmente numa região genital, uma região do pênis tão importante para o homem, porque as complicações ali podem ser gravíssimas, né? Podem ser catastróficas. Então esses produtos eles não são absorvíveis, eles ficam ali permanentemente no corpo e como riscos a gente tem os riscos de infecção, de rejeição, de inflamação crônica, formação de granulomas, de deslocamento do material e deformidades que isso gera. Como antigamente esses materiais ainda eram muito utilizados, a gente vê na nossa prática do dia a dia alguns pacientes que realizaram esse procedimento e vêm hoje, às vezes depois de 10 anos ou até mais tempo, com algumas complicações tardias e às vezes o tratamento é extremamente difícil. Tá? A retirada cirúrgica desse material ela pode ser bastante difícil. É um procedimento complexo, arriscado, que muitas vezes acaba tendo que ressecar a pele junto com o material. Então, cada vez menos se utiliza, se recomenda esse tipo de material. Bom, então agora que você já conhece quais são as opções, desde os absorvíveis, semipermanentes e permanentes, como que você vai fazer para escolher qual o melhor para você? Aqui é que é importante você conhecer e discutir isso com quem vai realizar o procedimento para você. Eu gosto sempre de conversar com o paciente, de expor, de explicar tudo isso e ver quais são os objetivos do paciente, o que é importante para ele, há quanto tempo ele quer aquilo. Então, assim, um paciente que às vezes pode ser mais novo, talvez mais inseguro, não sabe bem o que ele quer, se ele vai gostar ou não vai gostar, talvez um ácido hialurônico pode ser uma boa opção, um ácido hialurônico tem uma absorção mais rápida, pode ser interessante para ele ver como é que fica. Um paciente que já fez um procedimento, um paciente que tem um pouco mais de maturidade, um paciente que sabe o que quer uma consistência mais firme, que quer realmente uma consistência mais natural, não só o visual de aumento, mas essa consistência é importante. Um bioestimulador pode ser realmente a melhor opção. A policaprolactona pode ser interessante pela durabilidade, né, já que a gente vai manter esse produto por mais tempo. Tudo isso tem que ser discutido, individualizado, caso a caso, não tem uma forma igual para todo mundo. Tá? Discutam isso com os profissionais que vocês forem, perguntem quais são as opções que eles têm a oferecer e quais são as melhores opções para o seu caso, para que vocês possam ficar satisfeitos com esse procedimento. Eu acredito que esse vídeo deve ter tirado a dúvida de maioria de vocês. Se ainda tiverem dúvidas, por favor, escrevam aqui abaixo nos comentários, a gente vai conversando, vai discutindo mais ainda a respeito desse assunto. Também, se tiverem dúvidas quanto à realização do procedimento, se tiverem interesse em fazer o procedimento, entrem em contato com o meu consultório, aqui a gente tem o contato na página do canal, tem contato por e-mail, tem contato por WhatsApp. E passem por uma avaliação, vamos conversar, vamos ver o que é melhor para o seu caso, para a gente poder fazer um procedimento e você ficar extremamente satisfeito com o resultado. Se inscrevam no canal, continuem assistindo esses vídeos, curtam bastante para a gente ajudar o canal a crescer, ativem as notificações, cuidem-se e até o próximo vídeo.